agora para a exposição da noite. A irmã Camila, Centro de Estudo Espírita da Vergonha. Deus é bonito. Obrigada. Eu posso pegar um banquinho? Pode. Se o pessoal que está mais para trás quiser vir mais para frente, porque está chovendo bastante e a minha voz é alta, mas não sei se vão escutar todo mundo. Dá para ouvir bem? Dá. Dá? E é tudo frente. Eu acho que agora está passando. Acho que agora está passando a chuva mais forte. Tem mais para bater. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na frente de vocês. Eu agradeço os ouvidos e a paciência. E me perdoem já de antemão se eu errar em algum momento, tá bom? Eu sei que no Espiritismo a gente sempre toca no assunto das provas e expiações, né? A gente já está cansado de escutar, tem provas e expiações, mas eu acho tão pesado essas palavras, né? Prova e expiação, que parece que a nossa vida é só um pesar, mas quando a gente passa a olhar com outros olhos, a gente vê que a nossa vida é maravilhosa. E eu convido essa noite vocês então para ver a vida através dos olhos de Deus, através dos olhos que eu tento todos os dias olhar a minha vida. Espero que vocês tirem proveito de alguma maneira e saiam mais felizes daqui. Eu escolhi falar sobre as estações necessárias porque a natureza é algo que me agrada muito e eu fico muito feliz de estar perto da natureza e poder olhar tudo aquilo que Deus deixou para nós, para nos lembrarmos da beleza que é a nossa vida. E o que somos nós, se não uma parte da natureza, né? Somos a criatura do Criador e fazemos parte da natureza também. Somos belos dos nossos jeitos e somos únicos e especiais, né? Para Deus. Então, nós, seres espirituais, nesta vida terrena, devemos observar a natureza na sua perfeita forma de ensinamento. Assim como a árvore passa pelas estações, nós, como forma de expiação e prova, também temos nossas estações para atravessar, necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, a gente sabe que a natureza tem as suas fases, tem as suas estações, e nós passamos da mesma maneira por essas fases, e todas elas são muito importantes, né? A gente sabe que é necessário a trovada está me deixando nervosa. A gente sabe que a flor, para ela nascer, ela precisa brotar, né, de uma semente. E esse desabrochar da flor é doloroso para ela. A gente não sabe porque a gente não pergunta para ela e ela não responde, né? Mas é um processo doloroso. Mas faz parte do desenvolvimento. Ela precisa passar por isso para gerar aquelas cores, o perfume que a gente gosta tanto. Mas nós precisamos podar as plantas se quisermos que elas floresçam com vitalidade e beleza. E se quisermos progredir, devemos podar nossas más inclinações para que possamos, quem sabe, em muitas existências ainda, nos elevarmos e não precisarmos mais dos sofrimentos desse plano. É doloroso quando a gente precisa olhar para os nossos defeitos, né? Mas vocês sabem que quando a gente chegar lá no céu, Deus não vai perguntar do defeito do nosso irmão. Ele não vai perguntar para nós o que fulano fez na vida dele. Não, né? Ele vai olhar para nós e vai perguntar o que você fez com a vida que eu te dei. Então é para nós que nós devemos olhar, né? E essa poda que a gente precisa passar é muito dolorosa, na maioria das vezes. Mas quando a gente se enxerga com amor e
e a gente entende que a gente também está no meio de um processo, fica mais leve a gente passar por esses processos. E isso pode servir de consolo ou não, mas a gente tem muitas existências ainda. A minha terapeuta, ela é espírita também, ela fala para mim assim: Camila, não se preocupe, você não está atrasada, você tem muitas encarnações ainda, você tem muita chance ainda de passar por tudo que você tem que passar, de rever todos os seus defeitos, não se preocupe. Mas será que isso acalenta o nosso coração, da gente saber que a gente tem que passar muito mais vidas? Ou será que nos deixa feliz por sabermos que a gente vai ter outra oportunidade, né? Eu sei que tem algumas pessoas que ficam tristes quando vai chegando a velhice, né? Mas a gente que é espírita, a gente sabe que não é só uma vez que a gente passa por essa fase, né? Então a juventude nós vamos passar de novo. Então nós vamos ter os cabelos bonitos de novo, a pele bonita de novo. Então a gente pode ficar tranquilo. O problema é a gente saber que a gente tem que passar pela puberdade de novo, né? Que é triste. Mas a juventude, a velhice, a infância, tudo isso volta. A gente vai ter muitas oportunidades ainda de rever tudo. Então tá tudo certo. Os crentes, em suas ansiedades, e aqui eu me coloco, tá, gente? Eu sou crente porque eu creio em Jesus e eu sou ansiosa também. Então, assim, os crentes em suas ansiedades quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas obras realizadas através da caridade e que apenas com certa atividade externa já se encontram preparados e de posse de um lugar junto aos mensageiros divinos. Então a gente troca uma palavrinha ali, dá um abraço ali, empresta o ouvido para um irmão que está precisando desabafar, né? Dou uma cesta básica, dou uma roupinha e fala: tá tudo certo, já fiz a minha parte, será que eu já posso subir para o céu? Que bom se fosse fácil assim, né? Mas vocês concordam comigo que a vida seria sem graça se a gente não tivesse os percalços? Já pensou se na vida da gente tivesse tudo resolvido? Se não precisasse buscar nada? Eu acho que eu ia ficar entediada. Eu acho que eu não ia gostar. Né? Ia ser chato, não ia? Não é legal ter um probleminha de vez em quando para dar uma sacudida? Às vezes vem um problema de saúde que faz a gente lembrar que a gente deve olhar para dentro, né? Cuidado da luz do troféu. Pois é, quando vem fácil demais não parece um troféu, né? A gente nem dá valor quando vem fácil demais. E muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos. Hinos maravilhosos e lindos que eu adoro escutar, tá, gente? Que a gente tá falando aqui dos hinos, que o Espiritismo tem os hinos também, mas não tem tantas músicas bonitas como se tem, por exemplo, na igreja evangélica, né? E eu adoro escutar as músicas deles. Mas nós espíritas, nós que é um enorme percentual de espíritas, a gente acredita que tem a intimidade de supremas revelações, né? De conhecimento profundo do mundo espiritual, apenas pelo fato de havermos frequentado algumas sessões e palestras. Então, o que aqui quer dizer? Que não importa a religião. E na maior parte das vezes a gente é egoísta e acredita que a gente já fez o suficiente. Ah não, tá bom, né? Um Natal só eu doei lá um brinquedo para uma criança carente, então tá tudo certo. Mas não é bem assim, né? Não é... Quantos momentos... Vamos fazer agora eu vou criar um ponto de interrogação na cabeça de vocês agora, mas vamos pensar assim, no nosso dia a dia, em quantos momentos a gente se encontra realmente na paz? Quantas oportunidades que a gente tem no dia, que passam pessoas que precisam da nossa caridade e a gente aceita essas oportunidades, né? Porque é muito fácil você pegar um bichinho da rua, um animal, pelo menos para mim, tá, gente? Eu gosto muito de animaizinhos, né? Mas é muito fácil você adotar um cachorrinho, um gatinho. É muito fácil você dar um abraço no teu pai, na tua mãe.
nos teus irmãos. É muito fácil você ouvir uma pessoa que você ama muito, mas as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que trabalham com a gente, que a gente não tem muitas afinidades, é aí que se demonstra a verdadeira caridade, né? É justamente naquilo que a gente acha mais difícil e que a gente não quer fazer. Aí já apita um sinal. É aí que mora a verdadeira caridade. É quando você se deixa de lado, deixa a sua vontade de lado para enxergar o outro, né? Então, assim, não adianta a gente fazer algumas obras e acreditar que já está tudo certo. Não adianta a gente escutar uma música durante o dia que fala sobre Deus e no restante do dia brigar doidado por irmão com a irmã. Não adianta. Né? Chutar o cachorro. Meu Deus, se eu ver alguém chutando o cachorro na rua, aí eu vou brigar que a pessoa está chutando o cachorro. Mas os espíritas, eu estou falando de nós porque é o que eu estudo, tá, gente? Mas assim, não é presunção, mas não é. A gente não acha assim que a gente tem uma ligação maravilhosa com o mundo espiritual porque a gente é espírita. Que os evangélicos não têm essa ligação, que os cristãos não têm essa ligação, e todos nós temos. Ou não temos, porque é a escolha de cada um, né? Então, a gente pensa porque nós somos espíritas, nós somos mais evoluídos. A gente está no mesmo barco. Sinto dizer para vocês que esse mundo de prova e expiação, nós estamos todos na mesma frequência vibracional, tá? Porque senão nós não estaríamos aqui juntos. Então, todos nós somos iguais e todos nós temos o nosso caminho para trilhar. E quando a gente pensa no nosso caminho para trilhar, a gente pode tirar vários proveitos da natureza. A gente pode pegar vários eventos que acontecem na natureza e trazer para nós. E depois, mais tarde, eu vou provar para vocês o quanto nós somos parecidos com a natureza. E é claro, tudo isso, a caridade que a gente faz, os hinos que a gente escuta, as músicas que falam sobre Deus, as leituras edificantes e se aproximar da espiritualidade superior constitui para preparação valiosa. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante, já é o primeiro passo dado, né? Então, assim, nossa preparação ela vem dos estudos, das preces, dos trabalhos realizados, as palestras, a mediunidade desenvolvida. E a mediunidade desenvolvida a gente encontra em qualquer religião. A gente só tem os irmãos das outras religiões que chamam de outro nome, né? Mas é a mediunidade desenvolvida da mesma maneira. Mas não é tudo, né? Há um esforço profundo e iluminado para o interior, sem o qual homem algum conseguirá obter o santuário da verdade divina. E vai demorar muitas existências ainda para a gente chegar nesse nível, né? Mas a gente chega lá. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês que eu gosto muito de Pedro, porque Pedro era o apóstolo de Jesus que era mais bravinho, né? Ele era o pavio curto e eu me identifico. Já mudei bastante, mas eu me identifico com ele, né? Ele tinha a língua solta, qualquer coisa que chegasse já ia de volta. Mas com o tempo ele se mostrou uma pessoa muito iluminada, né? Então a palavra de Pedro contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez essa eterna felicidade. Não devemos nos sentir sozinhos e pensar que nossos problemas são maiores que os dos nossos irmãos. Todos estamos travando batalhas físicas, e se não físicas, espirituais, e se não espirituais, emocionais, e se não emocionais, mentais, e por aí vai, né? Quando a gente olha uma pessoa sorrindo, a gente não sabe o que está se passando por dentro daquela pessoa, né? Às vezes a gente olha assim, nossa, mas tinha dinheiro, tinha tudo e cometeu suicídio, e aí? É porque é algo interno, não é algo externo. Então a gente não deve apontar o dedo porque a gente não sabe quais batalhas as pessoas ao nosso redor estão travando.
E as pessoas também não conhecem as nossas batalhas, porque cada um sente de uma maneira, né? Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de veraneio, na presença do Senhor nele próprio, persistente e confiante, com muita fé, construindo o reino divino em si mesmo. Sabe quando a gente fala do céu e inferno? A gente sabe que no Espiritismo não existe o céu e o inferno, existem, né, um umbral conforme a frequência vibracional de cada espírito que ali se encontra, né? Mas o céu e o inferno se encontram dentro de nós. A gente pensa que a gente vai daqui para o inferno, daqui para o céu, mas é o que a gente vive. É como você se sente. Às vezes a pessoa pode viver num céu, no exterior, numa casa linda, ter um trabalho maravilhoso, ter filhos maravilhosos, ter um casamento que não se vê, mas por dentro não está contente, não está feliz. Por quê? Porque é interno. Então o nosso céu, o nosso inferno é dentro que a gente trabalha. E é através desse reconhecimento, porque quando a gente fala aqui que o culpado se arrependa, a gente começa a pensar em pessoas que são culpadas, né? Mas quem será que são as pessoas culpadas que devem se arrepender? E não é a gente mesmo? Porque quantas vezes a gente... Vou dar um exemplo de algumas coisas que eu já passei, tá, gente? Quantas vezes, assim, você tem que falar com a sua mãezinha num tom de amor e você chega bravo do trabalho e vai lá e dá uma patada nela e ela não merecia? Você é culpado, né? Quantas vezes você deveria ter paciência com aqueles que não têm o mesmo conhecimento que você e você não tem paciência? Você é culpado. Então os culpados somos nós devemos nos arrepender. E o reino divino está dentro de nós. E é lá que a gente precisa procurar. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve realizar para poder demandar a próxima estação. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero ver quem que está no verão, quem que está no outono, quem está no inverno e quem está na primavera. Quem acha que está no verão? Meu Deus, ninguém levantou a mão. Ninguém está no verão? Eu também acho que eu estou no verão. Mas tudo bem. E quem que acha que está no outono? Tá mais ou menos. Não está com o pé nem no inverno, não está nem no verão. Só você? Meu Deus, se eu falar o inverno e todo mundo levantar a mão. Tá, e a primavera? Tá na primavera? Já passou pelo inverno, agora tá voltando pra primavera. Então tá bom. E quem que tá no inverno? Só uma. E o restante tá onde? Que teve gente que não levantou a mão. Nas 4 estações. Mas às vezes a gente tem as 4 estações num dia, né? Literalmente. Então, assim, já que a gente está falando da natureza, eu trouxe alguns exemplos da natureza para a gente pensar a respeito, né? Vocês já ouviram a frase ostra feliz não faz pérola? É uma frase bem conhecida e foi popularizada pelo escritor Rubem Alves. É uma poderosa metáfora. Ela sugere que as experiências difíceis, os experimentos, né, e os desafios da vida, que são os grãos de areia para a ostra, podem ser transformados em algo valioso e belo, que é a pérola, né, através da resiliência, do perdão e do crescimento pessoal. E qual é o trabalho da ostra se não aceitar aquele grãozinho de areia que está ali incomodando, está machucando, mas ela vai lá e transforma numa pérola? Então vamos pegar esse exemplo e vamos pegar todas as pedras no nosso sapato, todas as pessoas que são grãos de areia e vamos transformar todo mundo em pérola, né? Vamos virar todo mundo pérola. E a árvore, né? A árvore, ela precisa
atravessar todas as estações para florescer novamente. Não tem como uma árvore florescer novamente se ela não passar por todas as estações. Não tem como. A natureza é perfeita, é um ciclo perfeito. E se uma parte desse ciclo falha, todo o conjunto falha também, né? Então, ela floresce novamente e há algo de essencial em cada estação, único e especial que faz ela ter vida. A diversidade é inevitável. Assim como a árvore não pode pular o inverno, os seres vivos enfrentam períodos de desafio, perda ou dificuldade. Há propósito no sofrimento. Passar por essas fases difíceis permite o amadurecimento, o fortalecimento e a valorização das fases boas que virão a seguir, completando o ciclo da vida. E se vocês acham que vão passar só pelas 4 estações dessa existência, calma que tem mais, tá? Vocês já ouviram essa expressão morrer para nascer? Morrer para nascer de novo? Então, a sementinha que fica debaixo da terra, ela precisa se desintegrar em parte para que o embrião saia. Um processo de transformação radical, como a morte de um estado para o nascimento de outro. A sementinha ela se abre inteira quando nasce o embrião para vir a árvore, a flor, a planta, seja lá o que for aquela semente, né? Então essa expressão morrer para nascer vem da semente, mas ela cabe muito na vida da gente, porque quantas situações que a gente passa na vida que a gente acha que a gente vai morrer. Eu tenho até vergonha de falar para vocês que com 30 anos eu já cheguei algumas, né, principalmente daquele primeiro amor nosso da infância, né, que quando termina a gente, meu Deus, acabou o mundo, eu vou morrer, não quero mais nada, não quero ir para a escola, não quero comer. Não é assim o primeiro amor? E depois você se pega com 30 anos olhando para quando você tinha 15 anos e pensa, não viu nada ainda, né? Tem tanta coisa ainda para acontecer, meu Deus. Mas é na morte que a gente renasce. É quando a gente passa pelos nossos piores momentos que a gente renasce mais forte. E aí a gente se enxerga de verdade, a gente enxerga a força que a gente tem. E quantos de vocês aqui passaram por momentos terríveis e morreram e não estão aqui? Sabe que tem alguém aqui que é espírito e eu estou enxergando achando que é... Mas acreditem, é só vocês olharem para trás e vocês vão perceber que vocês sobreviveram aos piores momentos da vida de vocês, né? Vem dessa frase, morrer para nascer. A gente nasce mais forte depois. E se alguém está achando que eu estou falando besteira, meu Deus, ela está dizendo que a gente é uma árvore, que a gente é uma flor, que a gente é uma planta. As mulheres são flores, né? Eu me sinto uma flor, nós somos rosas, né? Os homens já são a árvore robusta, mas que sabe que tem que se inclinar para o vento, senão quebra, né? E isso é resiliência também. Então, para quem não acredita que nós somos feitos da natureza, dá uma olhadinha nessas imagens. A árvore ali, ó, que é a primeira imagem que eu coloquei, não é igualzinho o nosso braço e os nossos dedos assim apoiados? A árvore é igualzinha. Até os vincos assim que forma quando a gente, né, faz assim com a mão, é muito parecido. E vocês já olharam uma árvore assim de cima, uma árvore bem grande, assim, cheia de galhos de cima? Se vocês olharem um raio-x do pulmão e uma árvore assim de cima, vocês vão ver que é igualzinho. Eu já até subi numa árvore desse. Ah, é? Ele caiu? Não. Ah, não? Tá bom. O importante é não cair. E se cair, levantar também. Levantava e caía de novo, subia de novo. Mas quando a gente olha para essas imagens, a gente vê que Deus nos fez igual à natureza. Nós somos a natureza. O olho, vê se não parece o universo quando a gente olha para dentro do olho, não parece uma como é que é o nome? Eu ia falar medusa, gente, mas eu acho que eu vou falar besteira.
Eu esqueci o nome ali que acontece lá na Via Láctea, lá que dá uma explosão. E aí. É Medusa? Nebulosa. Nebulosa. Olha só, gente, eu falei que ia falar besteira hoje, é nebulosa. Mas se vocês pegarem bem a foto de uma nebulosa e olharem bem pro nosso olho, vocês vão ver que é igualzinho. E as nossas digitais, né? Quando a gente vai lá e corta uma árvore, que não deveria cortar árvore, mas a gente vai lá e corta a árvore, é igualzinho as nossas digitais. E vocês já viram os vincos de uma flor, de uma folha? É igualzinho a nossa corrente sanguínea, né? Os vasos sanguíneos ali é igualzinho. Nós somos a natureza, né? Idênticos, únicos e sempre passando por fases. Todos nós. Eu vou parar de falar a palavra errada agora. Eu vou passar um vídeo para vocês. O vídeo é de Chico Xavier, tá? É a mensagem de que tudo passa. Eu vou colocar para vocês. Antes que comece. Meu Deus, gente, de onde que eu tirei minha blusa? Acho que eu tava passando nas águas vivas. Acho que agora vai ficar bom. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, de solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos no instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Quando a gente fala que Deus é suficiente, é porque Deus nos traz tudo, né? Não foi Jesus que deixou para nós que busquemos o reino de Deus, que o resto vos será acrescentado. Então eu só desejo que vocês tenham Deus na vida de vocês, porque eu sei que o resto não vai faltar, se vocês tiverem Deus. E eu não sei se vocês são da equipe que tem um boleto a mais para pagar ou um boleto a menos, né? Então, quando a gente passar pelas dificuldades da vida, a gente pode olhar e pensar:
poxa, eu paguei mais um boleto para a espiritualidade. Era mais um que eu estava devendo, paguei. Então, que essa prova eu supere com rapidez, que eu aprenda a lição e que eu siga em frente o mais rápido possível, né? É mais um boletim que eu paguei. Eu desejo uma boa noite, uma semana abençoada para vocês e que Deus possa estar no coração de vocês todos os dias, porque daí eu sei que nada vai faltar. Você pediu para fazer a prece de encerramento? Vou pedir para todos agora fechar os olhos. E já que estamos falando de Deus, das nossas estações necessárias, eu peço nesse momento então a presença dele nos nossos corações, na nossa vida, nos nossos lares, dentro da nossa família e perto de todos aqueles que amamos e daqueles que não conhecemos também. Que Ele possa estar presente dentro dos hospitais, dentro dos orfanatos e asilos, dentro dos centros de recuperação. Que Ele possa estar em todos os cantos, em todos os lugares onde o sofrimento é algo difícil de esquecer. Que Ele possa acalmar e acalentar o coração de cada irmão nosso que sofre. E que esses irmãos possam sentir a presença dEle. E que Cristo, nosso Mestre, que rege o nosso planeta, se faça presente também. Que Ele nos segure e nos dê a sua mão todos os dias para que façamos as escolhas certas, para que superemos os nossos desafios e sigamos em frente, sempre com o coração cheio de alegria por ter vencido mais um obstáculo. Que Maria, nossa Mãe, cubra com o seu manto de luz todos os seus filhos aflitos, com o coração angustiado, que ela se faça presente em todos esses corações, trazendo calma, trazendo paz, trazendo tranquilidade e a felicidade de um novo dia que se faz presente. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus, reunidos para aprender, para ensinar, para estarmos juntos superando os nossos desafios. E com a oração do Pai Nosso, peço proteção e agradeço por mais essa oportunidade dessa semana que se inicia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,